nos passos de Nossa Senhora das Sete Dores. Nessa terrível crise a igreja que atravessa, Nosso Senhor é novamente crucificado em seus membros. Como devemos reagir ao que poderíamos chamar de paixão da igreja? É junto a Nossa Senhora das Sete Dores, nessa simples presença de Maria aos pés do crucificado, que devemos nos inspirar. Stabat. Qual foi a maior dor de Maria aos pés da cruz? A profecia do velho Simeão é bem conhecida. Uma espada trespassará a sua alma. Lucas 2:35. Para entender essa predição, precisamos explicar o significado exato dos dois termos, espada e alma. No grego puro de São Lucas, a psique refere-se sobretudo ao espírito, à inteligência. As palavras de Simeão não podem, portanto, limitar-se ao domínio da sensibilidade. Uma tradução mais profunda seria: uma espada trespassará a sua inteligência. Qual será essa espada? Frequentemente chamada de espada de dois gumes nas Escrituras, esta palavra refere-se sobretudo a um princípio de divisão, e de uma divisão radical como a que pode existir entre o bem e o mal, entre a verdade e o erro. É assim que, por exemplo, é usada por São Paulo. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante que toda espada de dois gumes. Chega até a separação da alma e do espírito, das junturas e das medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Esta palavra ainda é usada para designar o instrumento do sacrifício, aquele que dá o golpe fatal na vítima. Assim, o grande sofrimento de Maria aos pés da cruz, que a unirá plenamente ao sacrifício divino, situa-se numa divisão radical da sua inteligência, faculdade mais especificamente humana, sede da virtude da fé, voltada àquele que é estabelecido como sinal de contradição. Lucas 2:34. Com efeito, nesse Filho crucificado existem certas contradições aparentes que colocam a inteligência da Santíssima Virgem à prova. Por um lado, recordando as palavras do anjo na Anunciação, Lucas 1:32, ela sabe com certeza que Jesus é o Filho de Deus, que deve reinar eternamente sobre a casa de David. E agora, Jesus apresenta-se a ela como o crucificado, ou seja, maldito de Deus e dos homens. Não está escrito nas Escrituras: porque é maldito de Deus aquele que está pendente no lenho, Deuteronômio 21:23. Jesus aparece, portanto, como aquele que é rejeitado por Deus. Ele não só aparece como tal, mas ele mesmo parece declará-lo. Meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Ele, o Filho amado, aquele que é vida, João 14:6, e em quem o Pai colocou toda a sua complacência, Mateus 3:17, aparece agora como aquele que foi abandonado pelo Pai e que deve viver deste estado de anátema, ou seja, morrer. Eis uma oposição brutal que abala profundamente a inteligência de Maria. Este triste espetáculo, embora tenha 2000 anos, é surpreendentemente atual. Já o dissemos. Nosso Senhor, através da sua igreja, experimenta uma nova paixão. Seu corpo místico, a igreja, parece estar em agonia, mesmo abstraindo essa multidão gritante de ímpios que diariamente a insultam, zombam e cospem em seu rosto. Este corpo místico tem em si uma aparência muito deplorável. Açoitada, espancada, coroada de espinhos, a igreja está desfigurada. É preciso ir ainda mais longe na comparação. Por algum mistério inaudito, parece que a igreja, assim como Cristo, desejou esse triste destino para si mesma. Não foi a negação de seus ministros que a tornou irreconhecível dessa maneira? Tão certo como Cristo avançou ao encontro dos seus algozes para se entregar Roma, apesar das advertências expressas de Cristo, João 15:18-20 e João 17:9-16, entregou-se ao mundo, que a odeia. Deixada à mercê dos seus carrascos pelo famoso agiornamento que define o Concílio Vaticano II, a própria Igreja empenha-se num caminho de cruz, muito diferente daquele do seu mestre. Já não mais redentor, mas destruidor. À medida que a alma cristã contempla esse corpo místico exangue, o paradoxo que dilacerou a inteligência de Maria aos pés da cruz é renovado em toda a sua acuidade. Nesta Igreja crucificada, contradições fantásticas apresentam-se à inteligência fiel. Como a fumaça de Satanás pode ter penetrado até os fundamentos da Igreja, contra a qual as portas do inferno não prevalecerão,
Mateus 16, 18, único instrumento de salvação, esta mesma igreja parece-nos por vezes fazer parte da besta apocalíptica, que conduz as almas pelo caminho da perdição. Apocalipse 12, 3. Não é, porventura, o próprio São Pedro que, designado para confirmar os seus irmãos na fé, Lucas 22, 32, os faz perdê-la através deste falso ecumenismo e desta liberdade religiosa repetidamente condenada pelos papas? Há, neste mistério da vida da Igreja, uma oposição brutal que, no fundo, é suficiente para abalar a inteligência do cristão. Para evitar essa ruptura íntima que levaria à perda da fé, voltemos nosso olhar mais uma vez para Maria. Sendo ela a primeira a passar por esta terrível tentação contra a fé que agora nos experimenta, contemplemos a sua atitude aos pés da cruz para procurar imitá-la. Stabat dolorosa. Se Maria ouvisse as exigências da sua inteligência humana, ela rejeitaria imediatamente parte do dilema que enfrentava. Banido e abandonado por Deus, o Filho de Deus. Nesta terrível tentação contra a fé, onde a inteligência humana não conseguia conciliar o inconciliável, a Santíssima Virgem estaria encurralada em uma escolha. Ou abandonava-se à incredulidade e ao desespero, pensando que o anjo a enganara, ou recusava-se a aceitar a cruz, considerando apenas a palavra do anjo. Sua conduta, porém, foi completamente diferente. Stabat dolorosa. Ela recusou qualquer escolha que pusesse fim a esta espada que trespassava seu coração, porque então teria havido uma escolha humana, uma heresia, dividindo o que está unido na sabedoria de Deus. Em nome das exigências da razão humana, dividir-se-ia a mensagem de Deus, e não mais aguardaria na sua totalidade? Absite. Teria dito São Paulo, longe de Maria recorrer a isso. Em um heróico ato de fé, o ato de fé da esposa mística, o Sponsabute mihi fi de Oséias, Oséias 2, 22, Maria aceita a vontade do Pai para com seu filho. Esta fé implica o próprio holocausto do intelecto. Ela não consegue mais dizer nada, porque não consegue mais compreender nada. Neste novo fiat de Maria, muito mais sublime, já não há o comodo da anunciação, Lucas 1, 34. O como se fará isso? Este é, precisamente, o ato de fé que a Igreja crucificada espera de nós. Porque também para nós seria cômodo fazer uma escolha humana, uma heresia, visando resolver intelectualmente o dilema atual, separando por uma razão demasiado cartesiana o que Deus uniu de fato. Alguns, infelizmente, operam dessa forma. Os primeiros, fortalecidos nas promessas divinas e na assistência infalível do Espírito Santo sobre a sua Igreja, recusaram-se, na prática, a considerar esta terrível cruz que é a crise da Igreja. Aí encontramos aqueles que, seguindo o decreto Ecclesia Dei, aflicta de 1988, condenaram oficialmente a tradição perene através de Dom Lefebvre e optaram por uma atitude positiva de estudo em relação ao Concílio Vaticano II e aos textos posteriores. Um sofisma monstruoso que considera como negatividade qualquer reconhecimento e denúncia da crise que a Igreja atravessa. Guardando as palavras de Cristo, eles rejeitaram a sua cruz. Outros, ao contrário, ostentando um juízo analítico exemplar, revelaram o funcionamento desta crise sem precedentes, às custas das promessas de Cristo relativas à indefectibilidade da Igreja visível. Para eles, a Igreja tornou-se uma abstração, não mais encarnada nos homens. Assim, à sua maneira, recusam também a cruz de Cristo. Observando a crucificação da Igreja, recusaram a quase divindade daqueles que a representam. O Papa não é Papa, afirmam. Este homem que favorece a heresia não pode ser aquele que recebeu de Cristo a missão de confirmar os seus irmãos na fé. Atitudes tão estéreis que, não aceitando esta espada que trespassa a inteligência, não podem participar da fecundidade mariana. Stabat Mater dolorosa. Com efeito, foi neste heróico ato de fé, onde a inteligência humana não teve escolha a não ser permanecer em silêncio, que Maria tornou-se mãe da Igreja. Se precisássemos nos convencer disso, bastaria reler a bênção que Deus deu a Abraão depois de aceitar a imolação de seu filho. A fé de Abraão, que Deus recompensa, é precisamente uma figura da fé de Maria. Uma figura apenas, porque na realidade é Maria quem a vive. Com efeito, Abraão não precisou sacrificar Isaque, o filho da promessa,
enquanto Maria teve que sacrificar realmente o seu próprio filho. Enquanto um bode designado pelo anjo tomou o lugar de Isaque, Jesus era, ao mesmo tempo, filho da promessa e o bode expiatório. Levítico 16, 9 ao 26, oferecido pela salvação do seu povo. É por isso que a fé de Maria é muito mais comprometida, muito mais realista e divina do que a de Abraão. Ela teve que ir além de seu antepassado. Também a promessa feita a Abraão só se realiza plenamente em Maria e por meio dela. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, confirma que, porque fizeste tal coisa e não perdoaste a teu filho único por amor de mim, eu te abençoarei e multiplicarei a tua estirpe como as estrelas do céu e como a areia das praias. A tua descendência possuirá as portas de seus inimigos, e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Gênesis 22, 16 ao 18. Sim, Maria aos pés da cruz é precisamente esta mulher parindo as dores que São João entrevê, Apocalipse 12, 2. Cruciabatur ut pariat, atormentada para dar à luz, diz o texto bíblico Cruciabatur, observemos o imperfeito da duração. Imitar este sofrimento de Maria não é o ato de uma alma momentaneamente torturada, que por um subterfúgio demasiado humano conseguiu pôr fim ao seu tormento, mas sim daquele que, vislumbrando a fumaça de Satanás penetrando na igreja, silencia uma inteligência cega pelos mistérios divinos para viver com uma fé comprovada, aceitando os dois fatos do mistério, a realidade da crise e a divindade da igreja. Mesmo que isso signifique seguir a Cristo pelos banidos da igreja, os separados. A Virgem, aos pés da cruz, ensina-lhe que só esta atitude é benéfica para as almas. Stabat Mater Dolorosa, mistério insondável, mas consolador da corredenção de Maria. Insondável, porque não podemos compreender a imensa bondade do desígnio divino que quis associar o sofrimento humano à sua divina redenção. Consolador, porque os sofrimentos da alma cristã, diante do drama da Igreja, adquirem todo o seu sentido à luz de Nossa Senhora das Sete Dores. Tornam-se geradores de almas, verdadeiramente apostólicas. Stabat Mater Dolorosa. Este texto narrado é retirado do site da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. O link para ler e meditar o texto está na descrição do vídeo. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!